no toca-fitas do meu carro. Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente nesse período de quarentena, essa quarentena de 15 dias, e eu vou dar algumas dicas para vocês de animações, filmes e algumas coisinhas para vocês acessarem esses dias e tal, aproveitarem a sua internet de uma maneira bacana, beleza? Então eu vou começar aqui com o 7º ano. Galera, tem o Museu do Índio. Eu vou colocar o endereço aqui, tá? www.museudoindio.gov.br. Ele é muito massa, é um site mantido pela FUNAI, tem uma visita virtual, dá para você conhecer parte do acervo que está disponível no museu de verdade, e é uma coisa muito bacana para vocês darem uma acessada e conhecerem um pouco mais da cultura indígena, que é uma coisa que a gente vai ver ao longo do ano e tal, então esse momento já serve para vocês irem se inspirando aí. Outra coisa muito bacana também é o www Museu Medieval. Nós falamos muito sobre a Idade Média, e aí vocês vão poder ver, apreciar muita coisa desse período que a gente falou em sala de aula, que vai cair na prova quando a gente voltar desse recesso obrigatório que a gente está tendo. Então, www.museumedieval.com.br. Lá vocês vão poder ver os brasões de família, vão poder ver armas medievais, vão poder ver algumas coisas bem interessantes lá também. Outra coisa que vocês podem pedir é o auxílio aí do YouTube para assistir o Balé Gisele. Lembra que eu passei isso talvez em sala de aula? E aí eu passei algum trechinho do Balé Gisele. Seria legal vocês darem uma assistida geral, tá disponível no YouTube. Também vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, vou ver se eu coloco o link para vocês assistirem lá também. Outra coisa bacana também, e essa toma bastante tempo, e se vocês quiserem assistir com a família, é massa, tá? Tá também disponível no YouTube. Se eu não me engano, tem legendado, e aí isso torna ainda mais prazeroso assistir com a família. Mas tem a história do Notre Dame de Paris como musical. E aí é massa, porque esse musical ele é muito bem trabalhado, e ele está muito mais próximo da história que é contada no livro do Victor Hugo, certo? Então o Victor Hugo é um clássico, ele é um dos maiores escritores de todos os tempos, um francês, que escreveu a história que a Disney popularizou como Corcunda de Notre Dame. Eles chamam de Notre Dame de Paris. E é muito massa vocês poderem ver, as músicas são lindas, o cenário é maravilhoso, a galera dança muito, enfim, é um espetáculo muito massa para ver com a família, Notre Dame de Paris. E você também pode assistir o Corcunda de Notre Dame da Disney. Aí é legal porque você faz o comparativo entre os dois. Então fica aí essa dica aí pra vocês, tá? Outra dica pancada mesmo, são os filmes. E aí os filmes eu vou colocar aqui algumas propostas pra vocês. Primeiro, assistam O Alto da Compadecida. Tem tudo a ver com o que a gente também vai ver na prova. Tem tudo a ver com o Ariano Suassuna, que também é assunto de prova. E isso é muito bacana. Tem a história do Alto da Compadecida, ela está diretamente ligada à influência da cultura medieval, aos conceitos do alto, que é aquela ideia que eu falei em sala de aula, onde existe um ser humano influenciado por forças benignas e malignas, divinas e demoníacas e tal, que é um princípio da ideia da Igreja Católica, enfim. Dá uma assistida e vocês vão conseguir perceber os elementos que a gente falou em sala de aula. O Alto da Compadecida. Outros filmes que também falam sobre o período medieval e sobre algumas coisas que a gente viu também em sala de aula. Nós falamos dos romances de cavalaria, que falam da história do rei Camelot, do rei de Camelot, o rei Arthur, a espada, a Excalibur, aquela coisa toda. Tudo isso daí está presente num filme chamado As Brumas de Avalon. É um filme meio antigo, se eu não me engano está disponível na plataforma YouTube. É massa para vocês assistirem também. Outros filmes que falam um pouco, que dá para nortear vocês nesse período e compreenderem alguns elementos desse período medieval, é o filme Coração Valente, com Mel Gibson, muito bom. O filme Coração de Cavaleiro, com o Heath Ledger, que também é muito bacana também. E aí tem as animações, como Treinar o Seu Dragão e Valente. Se vocês quiserem dar também uma adiantada no que a gente vai ver mais na frente, sobre o período barroco e tal, que a gente vai ver na outra etapa, vocês podem dar uma assistida também em são alguns filmes bem divertidos, eu tô passando aqui uma coisa para você se divertir nesse período também.
mas que vocês vão pegar algumas referências legais que eu vou falar em sala de aula. Vocês podem assistir o filme Batman Begins, Batman vs Superman e O Homem de Aço. Esses 3 filmes são da DC Comics, para quem curte quadrinhos vai adorar. E para quem não curte quadrinhos, mas mesmo assim vai assistir para ver um filme de ação, de aventura, enfim, um filme bacana, você dá uma assistida lá, porque a gente vai comentar em sala de aula algumas características do período barroco que estão presentes nesses filmes. Algumas características do período barroco. Outros filmes também que podem engrandecer vocês, e aí é só uma sugestão, não cai necessariamente em prova, mas está nos nossos próximos assuntos, é o filme Amistade, que fala sobre escravidão e tal, etc. Não no nosso país, mas fala. O filme 12 Anos de Escravidão e o filme Harriet. Esses 3 filmes falam sobre o período da escravidão e vocês vão perceber vários elementos da cultura negra lá. É interessante que vocês vejam isso, embora em sala de aula a gente vai desmistificar um pouco essa história de a gente só ver o negro pela história negativa, pelas cicatrizes que foram deixadas nele ao longo da história da sociedade. A gente vai ver outras coisas muito mais positivas e algumas coisas que eles trouxeram muito mais enriquecedoras culturalmente, tá? Mas é isso, basicamente ficam essas dicas para vocês. Não saiam de casa, galera, por favor, se cuidem. Cuidem dos seus parentes, cuidem das pessoas próximas de vocês. Evitem sair de casa que o negócio está sério. Mas aproveita essa quarentena também para se banhar de cultura com todas essas dicas que eu dei para vocês. Beleza? Valeu, beijo e até breve, se Deus quiser.